Essa 35ª rodada foi sensacional para o Arsenal, pessoal. Como eu falei no nosso resumo da rodada. E no final das contas, não tem como a gente não nomear o destaque da rodada para o Vitor Gyökeres. Por quê, pessoal? Porque ele fez 2 gols e deu uma assistência para o gol do Saka, que também fez uma grande partida contra o Fulham. A vitória do Arsenal por 3-0 contra o Fulham foi um dos melhores jogos do Arsenal nos últimos meses na Premier League. O Arsenal com vitórias bem consistentes, né? Vencendo e não convencendo. Desta vez jogou muita bola e jogou bem demais. Não deixou o Fulham sequer respirar. O Arsenal tomou conta do jogo do começo ao fim e o Vitor Gyökeres foi muito bem no jogo. E chega a 14 gols no campeonato, né? Ele é o artilheiro isolado do Arsenal na temporada, tem feito seus gols, claro que porém muito criticado por não marcar nos grandes jogos. Claro que não é uma temporada perfeita do Vitor Gyökeres, é uma temporada com muitos problemas, temporada dele de reestreia no futebol inglês, né? Ele que já havia jogado no início da carreira no futebol inglês. E o Gyökeres, ele aparece num momento muito chave para o Arsenal. E no final das contas, a vitória foi muito importante porque o City tropeçou na rodada. Esse erro do Guerri que custou caro esse tropeço do City, esse empate em 3-3 contra o Everton, colocou o Arsenal agora em totais condições de ganhar a Premier League e só depende de si. E o Arsenal daqui para frente, claro que tem ainda Champions League pela frente, tem o Atlético de Madrid para encarar. Claro que esse jogo é muito importante. Estou gravando esse vídeo antes da partida contra o Atlético de Madrid, né, na Champions League, né? Então, o Arsenal na Premier League, pessoal, tem esse cenário. Joga com o West Ham na próxima rodada num jogo difícil, porque o West Ham precisa ganhar, precisa somar pontos para não ser rebaixado. Depois o Arsenal pega o Burnley em casa, que é um jogo muito acessível para um time já rebaixado, que já está sem treinador. E depois fecha contra o Crystal Palace fora de casa. Ou seja, o Arsenal tem a faca e o queijo na mão para ganhar a Premier League. Agora é para valer, não pode errar, né? Mas tem, claro, a Champions League no meio desse processo. No final das contas, pessoal, a gente pode destacar aqui outros nomes que se destacaram nessa rodada. O Jeremy Doku salvou o City de uma derrota, né? Era uma vitória encaminhada que, com o erro do Guerri, fez com que o City mudasse todo o seu todo o seu anímico em campo, né, por conta do erro do Guerri, e toma uma virada em 5 minutos, depois toma o terceiro gol, depois corre no finalzinho para conseguir o empate e estancar a sangria. O Doku foi bem na rodada, vale também uma menção honrosa. Como também vale uma menção honrosa para o Saka, que jogou muito bem contra o Fulham, né? Fazendo gol, dando assistência. É o Saka que o Arsenal precisa. É um jogador que nessa temporada não tem sido muito bom em números, mas também uma temporada com lesões, né? Isso também atrapalha, né, o Arsenal nessa questão, mas não podemos deixar de mencionar que no momento que precisava fazer gol, o Gyökeres estava lá e fez. E ele ainda poderia ter feito um hat-trick se ele não perdesse o gol ainda na cara do goleiro Leno antes dele sair ali na metade do segundo tempo. O Arsenal foca agora totalmente no jogo contra o Atlético de Madrid em casa, precisa de uma vitória simples para se classificar para a final da Liga dos Campeões e voltar a disputar uma final de Champions depois de 20 anos. Só que no meio do caminho também tem outro tabu, que é não vencer a Premier League, né? O Arsenal não vence a Premier League desde 2004. Então, o Arsenal tem que dosar muito bem agora essa reta final. Vai ser um mês bastante decisivo, mas o jogo contra o Fulham me deixou bastante impressionado como o Arsenal veio, não deu chances para o Fulham, que faz uma campanha muito digna nessa temporada de Premier League, está no meio de tabela ali. O Fulham é o 11º colocado com 48 pontos, né? É um time que parecia brigar para não cair no início da temporada e fez uma temporada com o Marco Silva muito boa, com bons jogadores ali
se destacando, né, para o time e fazendo gols importantes. Mas contra o Arsenal, esse Fulham sequer assustou, né? O Arsenal dominou do começo ao fim e o Gyökeres merece uma menção honrosa nessa rodada, tá? Não é uma temporada perfeita do atacante sueco, né? A gente pode aqui falar de vários momentos bastante ruins do Gyökeres, mas contra o Fulham ele representou e ele fica aqui como o grande destaque da temporada não, o grande destaque da 35ª rodada da temporada. Ainda precisamos terminar, né, todos os jogos, né, todo o campeonato precisa estar encerrado para a gente aqui tirar fazer um apanhado geral de quem foi destaque, de quem foi decepção e tudo mais. A gente vai trazer aqui para vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto e uma ótima semana para vocês.